está aí presente, representando o secretário, né, nesse caso, delegado Paulo Coelho, né? Então, seja bem-vindo, doutora Luciana, e também o comandante-geral da nossa Polícia Militar, que também já está presente, e nós agradecemos pelo atendimento ao convite, né? E nós temos também, teríamos um projeto em discussão, projeto 003-2020, entretanto, a relatora, a deputada Paulinha, falou que não poderia estar participando da reunião, por esse motivo não vai a relatório. E nós temos ainda alguns projetos para a relatoria com os colegas, mas não foram pautados aí para a reunião de hoje. Então, deputado nós Maurício, vamos para o assunto da reunião. Deputado Maurício. Fala, deputado Fabiano. Quero cumprimentar a você e a todos. Desculpa a interrupção, mas eu teria um extra pauta rapidinho. Se Vossa Excelência permitiu, posso relatar, nós votar e depois dar sequência na reunião da comissão. Pode ser, sim, se não há objeção, compreensão dos colegas, pode fazer a relatoria, deputado Fabiano. Então, muito obrigado, presidente Maurício Scudlark. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos que acompanham esta reunião da comissão. Eu tenho para relatar aqui o parecer ao projeto de lei 263.2020, que ele denomina como terceiro sargento PM Marco Joel Niues Luiz, a primeira companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar com sede no município de Blumenau. O autor é o governo do estado de Santa Catarina. O projeto cumpriu com todos os requisitos que são exigidos para a denominação de locais públicos e, por este motivo, é que o parecer e a indicação de voto é pela aprovação do projeto de lei 263, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei relatado aí pelo nosso 263-2020, que denomina terceiro sargento Marcos Joel Niues Luiz, a primeira companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar com sede no município de Blumenau, comparecer pela aprovação pelo nobre colega deputado Fabiano da Luz. Em votação, senhores deputados que concordam, aprovado, então, o projeto 1263-2020 no âmbito da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Consulte se algum colega tem algum outro projeto. Então, passamos ao requerimento que objetivou a presente reunião. Queria, já de imediato, agradecer ao comandante Dionei Tonetti, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, que aqui representa a instituição, e também a doutora Luciana Maciel, que aqui representa o secretário Paulo Roberto Coelho, atual secretário da Segurança Pública, e dizer que a presente reunião, comandante e delegado Luciana, teve como foi chamada com amparo no artigo 41, caput da Constituição do Estado de Santa Catarina, combinado com o artigo 74, inciso 2, a linha B, 4, e artigo 336 do Regimento Interno, que requereu a convocação do secretário de Estado da Segurança Pública, presidente do Conselho de Segurança, pelas seguintes razões. No dia 3 de agosto de 2020, o policial militar entrou num apartamento no bairro Coral, na cidade de Lages, e agrediu fisicamente e verbalmente um grupo de mulheres que estavam reunidas em um evento de comemoração.
fato amplamente divulgado pela imprensa. 2. Em razão das agressões, no dia 4 de agosto foi realizada a manifestação, carreata, pelas ruas da cidade de Lages, cerca de 200 veículos mostrando o total descontentamento e repúdio aos atos praticados pelo policial militar. Ocorre que, após essa manifestação, um grande número de motoristas participantes da carreata receberam notificações de multas de trânsito em valores bem elevados. Está em trâmite nessa Casa Legislativa proposta de sustação de ato PACA 16.3/2020, de autoria da eminente deputada Luciane Carminati, com o objetivo de sustar as multas e outras penalidades aplicadas aos veículos que tenham sido em razão da participação do evento carreata do dia 4 de agosto de 2020 no município de Lages. Para ouvir os representantes pela segurança pública envolvidos no caso em tela, é imperioso que se convoque o secretário de Segurança, presidente do colegiado, se possível, se faça acompanhar do comandante-geral da Polícia Militar e do Comando-Geral de Lages, para que possamos deliberar de forma conjunta a sessão de segurança pública. Então, informo ao coronel e à delegada Luciana que, como está em tramitação esse projeto de sustação de ato, que é discutível até se aplica ao caso, e os deputados, num consenso em plenário, debatendo o pleito, entenderam que tal fato deveria, para esclarecer tal fato, deveríamos ouvir o secretário de Segurança e o comandante-geral e o comando de Lages. E por essa razão, então, que foi convocada essa reunião da comissão. Então, a gente gostaria de ouvir, não sei se, primeiramente, a delegada Luciana queria falar, ou já fala o comandante-geral, eu deixaria aí a critério dos convidados aí para poder fazer essa explanação. Bom, com a palavra da delegada Luciana Maciel, então. Boa tarde a todos. Cumprimentando o delegado Maurício, eu cumprimento todos os participantes da reunião. Na verdade, como a gente tem hoje esse colegiado de segurança, e com a 741 as instituições têm a sua autonomia, né? A gente passa a palavra para o coronel Dionei, que vai conversar com vocês com referência a esse assunto, tendo visto até por se tratar, né, especificamente de um policial militar. O doutor Paulo manda um grande abraço a todos. Ele pede desculpas, infelizmente, por outros problemas de agenda, não poder estar presente. E a Secretaria de Segurança Pública está à disposição para solução de qualquer auxílio, né, para as instituições para a solução deste fato. Obrigado, delegada Luciana. Passamos a palavra ao coronel Dionei. Até explico, tem um banner aqui da Polícia Civil, como nós estamos podendo fazer as reuniões virtuais. Eu estava numa visita aqui na delegacia de Laguna e estou fazendo a reunião aqui da delegacia de Laguna. Então, é sempre orgulho estar em qualquer órgão da segurança, Polícia Militar, Bombeiro, IGP, todos os órgãos. Então, só para esclarecer o porquê do banner aí, eu passo a palavra ao comandante Toneto. O que aconteceu? Pois estamos aguardando aí. Eu acho que eu não sei o que houve, o comandante saiu da. Está na tela ainda, mas talvez não está ouvindo. Aqui não está na tela, não, deputado. Não, ele está. Eu acho que clicaram no botão errado, porque eu também não estou vendo ele aqui. Tentar falar com ele para ver.
Ai, Só um pouquinho, colegas, aí. Está nos ouvindo agora, comandante Toné? Está com o som desligado. Opa, tive que reiniciar tudo para ver se eu conseguia conversar. Boa tarde. Desculpa o obrigado, transtorno. boa tarde. O comandante conseguiu ouvir ali o relatório da reunião? Não, infelizmente não. Eu tive que reiniciar o computador aqui, não consegui fazer o contato, lamento o transtorno, coisas da Certo. tecnologia. Não tem problema. A reunião, a convocação foi uma decisão da Comissão de Segurança, mas foi uma decisão de plenário ante um projeto de sustação de ato da deputada Luciane Carminati. E é referente àquele caso ocorrido no dia 3 de agosto de 2020, onde um policial militar entrou no apartamento do bairro Coral, tal, o senhor conhece a situação. Depois houve uma manifestações, uma carreata, e os participantes dessa carreata teriam sido notificados. E houve um projeto de sustação de ato de parte da deputada Luciane Carminati, e daí, nós pedimos a suspensão da votação do projeto e nos propusemos, através da Comissão de Segurança, ouvir aí a Secretaria de Segurança e o próprio Comando Geral sobre a apuração desses fatos que nós sabemos está ocorrendo e sobre a veracidade dessas notificações dos participantes da carreata. Então, por essa razão, eu deixo a palavra com o convidado aí, com o comandante-geral, para fazer a explanação. Tá certo. Novamente, pedindo escusas por ter causado esse pequeno transtorno de atrasar o acesso, cumprimentando os deputados e as deputadas presentes, a delegada Luciana, a nossa diretora-geral da SSP. De fato, há uma sequência de atos que ocorreram, inclusive, com a instauração de um inquérito policial civil, né, para fazer a apuração da violência causada por aquele policial naquele momento, e há um inquérito policial militar também para apurar suas condutas enquanto militar naquele processo. E depois dos atos acontecidos, depois das demandas, né, em função da carreata que acabou acontecendo, houve a notícia, sim, da expedição de autos de infração para as pessoas que participaram daquela carreata. De pronto, eu pedi a instauração de uma sindicância e determinei ao comandante regional, Coronel Fernando, que promovesse uma sindicância para apurar os atos efetivamente da maneira com que eles aconteceram. É importante nós salientarmos, né, de que do policial, o cabo, que era do PROERD, nós administrativamente retiramos dele uma medalha que ele havia ganho em homenagem pela participação do PROERD, como uma medida já de punição administrativa. Retiramos ele do Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência, porque entendemos que esse tipo de comportamento dele não poderia, de maneira alguma, pertencer mais ao PROERD, em função da característica do PROERD. Então, essas foram as demandas administrativas imediatas, tomadas em função do comportamento dele. Do inquérito policial militar, que está sendo feito em Lages, e da sindicância, nós ainda não temos a conclusão deles. Nós não temos ainda os atos finais, mas temos atos interlocutórios que já nos podem dar uma visão do que teria acontecido.
Lages, todos sabem que nós temos um complexo de segurança ao lado do quartel da Polícia Militar, nós temos o quartel do SAMU, o bombeiro, e temos também a administração prisional. Quando ocorreu essa carreata, e a carreata foi parar na frente do quartel da Polícia Militar, ela acabou impedindo a saída de ambulâncias, nós temos declarações desse contexto todo. A Polícia Militar fez o registro de todos os carros que estavam parados na via pública em frente ao quartel, então eles não passaram na frente do quartel, eles pararam na frente do quartel, no meio da via, trancaram todos os acessos. A Polícia Militar fez um RTO, levantou todas essas informações e encaminhou ao Ministério Público de Lages. O Ministério Público de Lages, de posse daquelas informações, do conjunto de informações, retorna do RTO determinando que as medidas legais previstas em lei fossem tomadas. Então, esse é um fato primeiro, né, que é importante salientar. Não houve, de maneira alguma, por parte das pessoas comunicando as autoridades policiais, nem o órgão de trânsito, nem a Polícia Militar, tiveram a notícia de que esse ato seria realizado. Mas, volto a dizer, não houve nenhuma fiscalização externa antes de que houvesse a paralisação de toda a quadra. Enquanto acontecia a passagem de carros, e muitos carros passaram sem que houvesse a abordagem, quando eles pararam na via pública foi quando os policiais que estavam de plantão ali na frente resolveram, então, anotar todos os veículos, registraram todos os veículos que estavam ali, muitos veículos com mais de um ocupante, né? Aquela alegação de que os veículos estavam somente com motorista, ela não procede também. Então, tinha muitas fotos tiradas pelos policiais que mostram 3, 4 pessoas dentro dos carros. Então, tem uma série de situações que nós estamos apurando justamente para entendermos a real situação que envolveu aquela ocorrência. Em razão disso, importante passar aos deputados que o Coronel Fernando, eu o orientei que não participasse dessa sessão, que não trouxesse, porque como ele está presidindo essa sindicância, eu quero que ele conclua a sua sindicância e ao final dessa conclusão da sindicância, nós teremos, então, o conjunto de situações que aconteceram naquele momento. Me parece, me perdoem os deputados, mas me parece exacerbada a situação de querer criar um ato legislativo estadual, visto que a legislação de trânsito é tratada no artigo 22 da Constituição Federal e não há, dentro da Constituição, nenhuma formulação diferenciada para isso. Mas louvo, ao mesmo tempo, o fato de estarmos discutindo isso, porque realmente foi uma situação que extrapolou a conduta rotineira das ações, tanto a perturbação do sossego causado pelas jovens que estavam fazendo, quanto o exercício exacerbado também das próprias razões com a violência causada por aquele policial. Então, todo esse conjunto ainda carece de um esclarecimento maior, e eu volto a dizer que é de extrema importância que a Assembleia tenha esse conjunto, né, de querer esclarecimento dos fatos que aconteceram lá. Louvo a presidência da comissão, no sentido de que, de fato, é importante nós buscarmos entender o conjunto para podermos tecer algum comentário. Eu pergunto à delegada Luciana se tem informações sobre a condução do inquérito policial que foi instaurado, se já há uma decisão da Polícia Civil nesse inquérito. Não, ainda não, ele ainda não foi concluído, eles estão na parte de oitiva de testemunhas, né? Mas ainda não temos uma conclusão, a gente até se propõe a informar a comissão quando dessa conclusão do inquérito policial. Certo. Da mesma forma, eu me comprometo dessa maneira, que tão logo concluir a sindicância que apura a fiscalização do trânsito e, consequentemente, a geração dessas notificações, e tanto o IPM que apura, que eu comunique a cópia do relatório à comissão, para que a comissão possa se inteirar dessas apurações também. Presidente, eu gostaria de emitir alguma opinião, tá?
Então, tá, com a palavra, já ia colocar à disposição os deputados, após o esclarecimento, com a palavra, a deputada Ada De Luca. Desculpa. Tu sempre me chama de Ana, né? Muita Ana na Assembleia. Não, mas eu te conheço há 20 anos, né, cara? Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Kudilac, boa tarde, doutora Luciana, boa tarde, comandante. Eu gostaria de realmente fazer com que essas multas fossem sustadas, né, porque, para mim, caracterizou uma vingança, caracterizou uma perseguição, e aos olhos de muita gente, né? Eu achei uma vergonha essas multas que foram aplicadas, tá? Me perdoe, comandante, não foi exacerbado, não é exacerbada a atitude dos deputados na Assembleia ou de algum outro deputado, sei lá. Exacerbado foi a atitude, né, desse policial, pelo amor de Deus, né? Homem que é treinado para ter paciência, para ter calma, pegar e fazer o que fez, olha, é inadmissível. Eu não sei se é porque, mesmo antes de ser deputada, né, estou no 4º mandato, mas antes de ser, a minha luta sempre foi pelo empoderamento da mulher, pela liberdade, e, enfim, né, sempre tive uma conduta, desde jovem, né, faço política desde estudante, entende? Eu sempre tive esse posicionamento. Então, quando eu escutei essa notícia, aqui do lado, em Lages, sabe que me deu eu não sei nem dizer, comandante, o que é que me deu, mas um mal-estar, né? Um mal-estar, e dizer, meu Deus, 2020, entende? Uma pessoa qualificada, uma pessoa treinada, uma pessoa que é para nos defender e não nos atacar, entende? Aquilo, eu acho que nós não estamos sendo exacerbados, não. Eu acho que exacerbado foi a atitude dele. E tem que realmente apurar. Tá? Eu confio no seu comando, eu confio na sua atitude. E aí o senhor, que é o comandante, tem os seus liderados, saberá como falar, né? Então, tá, era isso que eu queria dizer, minhas colocações, certo, doutora Luciana? Tu és delegada, né? Tá? E é que eu não te conheço, eu conheci muitas, né, quando eu fui da SJC, mas a tua pessoa eu não conhecia. Né? Parabéns, né? Cada vez que eu vejo um cargo, eu fico feliz e parabenizo, tá? Obrigada. Então, era isso que eu queria dizer, deputado Maurício Kudilac, colega. Obrigada. Obrigado, deputada Ada, nossa querida deputada Ada De Luca, um orgulho aí entre os colegas. Consulto se mais algum colega quer fazer uso da palavra. Deputado Valdir Cobalcini. Deputado Maurício, cumprimentar igualmente o comandante, coronel Dionei, doutora Luciana Maciel, diretora-geral da SSP, a deputada Ada. Eu concordo plenamente, deputada Ada, com a sua manifestação. E nós ficamos aqui impactados com as cenas que nós vimos em Lages, aliás, tomou conta de Santa Catarina, levados pela mídia, não sei até se não alcançou fora do estado, né? E claro, me surpreende ainda por ter sido um integrante... Alcançou, deputado Cobalcini, alcançou fora do estado, alcançou. E me surpreende ainda mais, comandante, por ser alguém da Proerd, porque aqueles os integrantes da Proerd são uma referência para a cidade. Eu tenho uma admiração muito especial pelos policiais que integram esse programa. Então, ainda um agravante, né? Se fosse uma outra situação, talvez ser da Proerd poderia ser atenuante. Mas, então, eu assino embaixo a manifestação da deputada Ada e também do deputado Maurício, quando a deputada Luciane apresentou e fez a sua manifestação da tribuna, não tribuna agora, que nós não temos na pandemia, né? Mas, enfim, de forma remota, ela fez essa manifestação. Eu, inclusive, comentei
tal atitude do policial que não confere com a Polícia Militar de Santa Catarina, né? É uma exceção, comandante. Nós temos um orgulho imenso da Polícia Militar de Santa Catarina, e pouquíssimas vezes se vê situações como essa, constrangedoras, imagino que para a polícia também, mas para todos nós, né? Quando a gente vem falando de violência contra a mulher, jamais se imagina que a gente pudesse ver que um policial militar tenha dado causa a isso. Então, acho que isso merece ser reparado. O mínimo que se pode fazer é que essas infrações elas sejam anuladas administrativamente, né? Eu me conforto de saber que a Polícia Militar já tomou também atitudes administrativas de punição. Acho que isso serve de exemplo para este e para outros policiais. Enfim, é uma lição, né, para qualquer agressor ou eventual agressor. Então, eu acho que isso merece, inclusive, ser divulgado, essas providências que a Polícia Militar tomou em relação a esse episódio lamentável. Tá? Era essa a minha manifestação. Tá? Agradecendo aí a presença tanto do comandante Edionei quanto da doutora Luciana. Obrigado, colega Valdir Cobalcini. Não sei se tem algum colega ainda que está offline. O deputado Milton Obos justificou a ausência. Ele está com Covid e está fazendo as sessões de casa, mas hoje não teve a possibilidade. E a deputada Paulinha também justificou a ausência. Eu iria passar já para o comandante para ele falar sobre esse posicionamento, mas só de antemão já quero dizer que eu comungo do pensamento da deputada Ada e do deputado Cobalcini, e acho que a sociedade toda catarinense comunga. Para mim, quase 40 anos de polícia, eu entendo, eles moram num edifício, não deve ser um edifício muito grande. Para mim, ali, como a mulher do policial estava junto lá, acho que já envolve algum problema anterior, alguma rusga de vizinhos ali, né? E daí foi levado pela emoção, ele não poderia, até pelo preparo que ele tem, devia, não posso ir lá, que isso aí, para minha carreira, não vai dar, vou chamar alguém para resolver. E também, depois, a questão das multas, que não é justo, que se encontra uma maneira, tenho certeza de que qualquer um dos motoristas que estava ali fazendo aquela manifestação, se chegasse uma viatura ou fosse sair uma viatura que ligasse o giroflex, ia sair tranquilamente, não havia naquelas pessoas de bem a mínima intenção em barrar o serviço público, ainda mais o serviço de segurança pública. Então, claro que no momento de comoção, logo após, no dia seguinte, todos foram lá manifestar sua solidariedade, como todos iriam, mas ninguém foi nem contra a instituição Polícia Militar, que tem um papel histórico no nosso Estado e que todos respeitamos, é orgulho da Assembleia Legislativa, dos catarinenses, assim como toda a nossa segurança pública. Então, não foi uma afronta à instituição Polícia Militar tão bem conduzida por Vossa Senhoria. Então, entendo que não houve, né, comandante Dionei, nenhuma afronta à instituição ali. E eu sei que sempre há o corporativismo que tem que ser forte. Quando é uma questão de legítima defesa, de confronto com marginais, do cumprimento do dever, nós não podemos deixar o nosso profissional à mercê de acusações, às vezes não bem esclarecidas e tal. Nós temos que agir sim. Mas, nesse caso ali, era claro que talvez o policial motivado no momento ali praticou ações erradas, tem que responder por isso, mas nenhum momento, nem na Assembleia,
nem da sociedade. A manifestação foi como referência à instituição, e sim a ação de um membro da instituição. Então, eu sei, já tive que defender colegas e defendi com fervor quando praticou um ato lá no cumprimento do dever e tal, e tendo segundos para decidir que meio ia utilizar, e também já, infelizmente, tive que presidir processo administrativo e colocar na rua gente que também não condizia com a instituição. Então, eu comungo do sentimento do deputado Cobalcini, deputada Ada, deputada Luciane, e, por isso, o motivo da manifestação. Então, dito isso, eu passo novamente aí a palavra ao comandante Dionei, aí, que também conduz a nossa gloriosa Polícia Militar de Santa Catarina. Agradeço a oportunidade, nobre presidente e amigo Maurício, o deputado Valdir Cobalcini e a deputada Ada De Luca, que nos acompanham aqui. Para a Ada, eu digo assim, a Luciana, além de delegada, é uma excelente profissional, conheço ela há um bom tempo, fantástica no que faz. As mulheres, na verdade, têm essa característica de que, quando ocupam uma profissão, elas conseguem, além de tocar a profissão de maneira muito exemplar, elas acabam tendo um comportamento que melhora o ambiente de trabalho, na sua grande maioria. Então, é importante nós colocarmos isso. Primeiro, eu comungo com o pensamento de todos, de que o ato envergonhou a nossa Polícia Militar. É um ato individualizado, é um ato de um policial que teve as suas exacerbações emocionais, uma série de situações. Eu tenho dito, e o Maurício foi cirúrgico nisso, eu tenho dito que, se ao invés dele abrir a porta, ele tivesse ligado para o 190, uma guarnição teria ido no prédio e tinha resolvido a ocorrência. Ele quis resolver, ele abrindo a porta da sua casa e entrando na casa vizinha ali para resolver o problema da perturbação. Se ele tivesse ligado para o 190, nada disso teria acontecido, nós não teríamos nenhum tipo de situação. É curioso, né, e os deputados devem ter observado isso, as mídias divulgadas foram de 2 celulares, foi preparada aquela gravação, né, foi preparada. Então, realmente, é vergonhoso o que ele fez, ele não deveria ter feito, mas nós temos que entender mais do que aquelas imagens nos passaram. Nós temos hoje, já no âmbito do inquérito, outras imagens divulgadas nas mídias sociais daquelas meninas que mostram uma situação muito diferente daquilo que elas alegaram também. Mas eu não quero de maneira alguma, e vocês têm plena razão nisso, eu não estou aqui para justificar aquela ação daquele policial. Eu estou aqui para garantir que nós tenhamos um esclarecimento daquilo que aconteceu. E isso nós vamos fazer. A medida de tirá-lo do PROERD, deputado Valdir Cobalcini, é justamente porque o PROERD é um programa fantástico. E eu não posso permitir que a ação isolada de um policial pudesse prejudicar a imagem do programa como um todo. Um outro programa fantástico que nós temos é a nossa Rede Catarina, que foi criada justamente para proteger as mulheres vítimas de agressões de homens. Justamente nesse campo da violência doméstica, nós criamos a Rede Catarina. Hoje, a Rede Catarina está sendo desenvolvida, ela vai ter um componente de inteligência artificial, onde o sistema vai monitorar o agressor e vai monitorar as vítimas de medidas, já com medidas protetivas, para que nós recebamos do nosso tablet da viatura o alerta que aquele agressor está se aproximando do local que ele não pode estar. Então, a polícia pensa dessa forma, a polícia, a instituição, vai trabalhar sempre no sentido de garantir que as regras de convívio social sejam cumpridas por todos. E nesse caso específico, nós vamos proceder toda a apuração, sim, vamos dar publicidade, inclusive, a essa comissão, deputado Maurício, encaminharemos os relatórios para que sejam alvorados. A única situação que eu observo é que o campo que se pretende a anulação daqueles autos de infração, eu entendo que seja ainda na Jari, lá de Lages mesmo, encaminhando os processos lá. Talvez usando essa questão, de maneira alguma quero afrontar a comissão e aos deputados, pelo contrário, tenho grande respeito por todos,
Quando eu falei na exacerbação, é no sentido de que o instrumento legal não me parece ser o adequado. É só isso. De maneira alguma criticando a ação. Entendo, comungo. Eu, enquanto comandante, se estivesse naquele comando, não teria determinado aquele ato, não teria feito nem a consulta ao Ministério Público, teria feito, como o Maurício fala, eu teria pedido para nossas guarnições pedirem a liberação da rua e tenho certeza que seríamos atendidos. O que acontece, e aí vai um comentário meu, cidadão, né? O que acontece no momento atual com as mídias sociais é que nós temos diversos juízes, né, atuando em toda a rede social. Então, se imagina de que determinado comportamento possa ser acompanhado e todo mundo resolve dar opinião, todo mundo quer manifestar suas razões, e eu tenho dito, a minha corregedoria nunca foi tão forte. A minha corregedoria age prontamente no sentido de que aquele policial que tiver desvio de conduta, ele vai ser punido. Se precisar tirar, como o Maurício disse, de mandar para casa, nós vamos mandar, porque nós temos que garantir que a instituição seja uma verdadeira prestadora de serviços à comunidade. Nós não podemos, de maneira alguma, entender que o corporativismo venha defender qualquer tipo de comportamento que não seja adequado. Então, volto a dizer, eu me senti envergonhado com aquela ação, com aquela ocorrência. É uma violência desnecessária que realmente fere os nossos olhares, mas importante, e eu vi reconhecido aqui pelos deputados, de que isso é uma ação isolada, foi daquele policial. E ele já está sendo atingido com as medidas legais, nós já estamos tirando ele do PROERD, tiramos a medalha que ele tinha recebido, e para nós militares, uma condecoração de receber uma medalha é um ato meritório. Então, imagine a vergonha que ele passou no momento que nós tiramos a medalha dele, ele está proibido de utilizar aquela medalha, porque nós realmente entendemos que aquele comportamento dele não foi, de maneira alguma, adequado e coerente com o programa que ele representava. Isso foi uma medida administrativa. O IPM que nós estamos fazendo é para apurar a conduta do policial militar lá naquelas lesões, naquela agressão, e ali ele vai ser punido criminalmente também. E a Polícia Civil, que cabe apurar as lesões que foram causadas nas femininas lá, em função de ser um crime comum, vai fazer o seu processo e, de maneira alguma, nós vamos pedir que tenha qualquer tipo de trabalho diferente. Nós queremos que se apure efetivamente o que aconteceu e que seja punido na extensão da lei. Então, essa é a maneira, deputados, que eu trabalho na nossa Polícia Militar, é a maneira que eu olho o nosso efetivo e é assim que eu quero ser reconhecido também pelo poder público e pela nossa comunidade, como alguém que está aqui para fazer com que a polícia funcione como uma verdadeira protetora da sociedade. É o que eu quero e é o que eu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, comandante. Passo a palavra aí para minha colega, que eu também tenho uma admiração profunda, a doutora Luciana, uma das pessoas mais competentes da Polícia Civil, dedicada, sempre pronta, um orgulho realmente para a instituição. E depois vou falar, só para finalizar, também do comandante Dionei, como diz, é meu amigo também, e a gente fica orgulhoso, ficamos contentes aí já de saber desses encaminhamentos e vamos também entendo que talvez juntando com bom senso, principalmente, a gente possa resolver lá, talvez junto à Jari, para que fique aquelas pessoas de bem que foram levadas pelo momento ali também não sejam prejudicadas. Mas eu passo a palavra à colega Luciana Pinto Maciel. Obrigada pelas palavras, doutor Maurício, coronel Dionei. A gente, quando faz o que a gente gosta, a gente acaba fazendo bem, né? E a gente sempre procura fazer o melhor para a segurança pública desse Estado. Só para pegar um gancho da palavra do coronel Dionei com referência às mídias sociais, reprisar que existe um inquérito policial também de umas ameaças que as moças receberam depois de algumas publicações que tiveram nas redes. Elas receberam algumas ameaças, então a Polícia Civil também tem um inquérito em tramitação para investigar essa situação.
né? Estão levantando os IPs, os computadores, para a gente identificar os autores dessas ameaças. E, mais uma vez, agradecer, né, a possibilidade, né, de a gente poder estar aqui comentando um caso que aconteceu dentro da segurança pública, porque o melhor de tudo é esclarecer os fatos, né? A verdade vida à tona é a melhor forma. E como o Coronel Dunley também já colocou, algumas medidas já foram tomadas, então demonstrando que não estamos inertes na situação. Obrigada. Obrigado. Algum deputado quer usar da palavra? Senão, Bem, então, eu agradeço aí a todos, agradeço a doutora Luciana pelo pronto atendimento aí, doutor Paulo, muito bem representado pela doutora Luciana, mostrou que está inteirada aí de todos os assuntos que estão sendo tratados. O coronel Dionei, como ele disse, nosso amigo, um irmão, um parceiro, aí uma pessoa que nós temos uma admiração muito grande, conduz muito bem a Polícia Militar. Como ele disse, tem algumas ações que marcam muito mais a pessoa. Essa perda de uma medalha, eu confesso que é uma pena muito mais forte do que muitas pessoas possam imaginar. Então, a Polícia Militar agiu e, como ele disse, ali a minha carreira policial antevê uma briga das mulheres já anterior aos fatos, que era, né? Mas, infelizmente, nós que estamos preparados, eu sei como a gente tem que agir com os nossos colegas e até com os nossos filhos, às vezes. Eu digo, só depois de tudo resolvido se pode dizer que é meu filho, porque, às vezes, as pessoas interpretam tudo mal. Nunca, num acontecimento, num problema, chega utilizando ou da função ou de qualquer ligação. Então, a gente tem muito esse cuidado aí e sabemos que nós, da corporação, e até nossos familiares, tem que ter esse cuidado maior do que o cidadão que não é responsável, por exemplo, pela área da segurança, da justiça, do Ministério Público. Então, nós temos que ter esses cuidados. Eu vejo que a reunião foi bem esclarecedora. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, receber as informações do que foi apurado e tenho certeza de que o que a Assembleia Legislativa puder fazer para ajudar a trazer paz, harmonia à sociedade catarinense, nós estaremos fazendo. Então, mais uma vez, eu digo, estou com o banner aí, coronel, porque eu estava num roteiro, né? Então, estou com um banner aqui visitando a delegacia de Laguna, então peço até respeito, mas eu sei que seria como tivesse... Eu ia dizer que a próxima reunião tem que botar um nosso daí, né? Eu sei do nosso Silminho. Então, no próximo, vou ter que fazer daí com o Bombeiro e com o IGP também. Mas nós sabemos o valor das instituições e eu acho que está satisfeito, né, deputado Cobalcini, tudo correto. Então, agradecendo a todos aí, eu dou por encerrada a presente sessão, que fica registrada aí nos anais da Assembleia Legislativa e demonstrando a interação dos poderes e a preocupação com o bem atendimento aí da população catarinense. Tá? Um ótimo final de tarde, uma ótima noite, que Deus abençoe a todos e está encerrada a presente sessão da Comissão de Segurança. Obrigado, Maurício.